A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador... Com a palavra, o vereador Darlan Jesus. Boa noite, demais colegas vereadores e vereadoras. Trago hoje o trabalho que nós tivemos junto ao gabinete do deputado federal Tenente Coronel Zucco, no qual solicitamos aí uma emenda de R$400 mil para o município, né, que vem para o Mocovi, né, para atender as demandas da Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, PRE e também uma emenda parlamentar destinada aí ao Brasil de Farroupilha, para atender ao futebol feminino. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Darlan. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Fran Bonassi. Senhor presidente, obrigada. Silo, quero só, na verdade, dizer que eu acho importantíssimo o tema que tu levantou, tá? Que o nosso mandato está à disposição também. A gente entende que a diabetes de tipo 1 deve ser tratada assim como deficiência, né? E o porquê, né? Porque as limitações físicas, sociais e emocionais são incontestáveis. Então, eu acho que foi um erro do presidente da República, né, ter vetado isso. Então, a gente só quero te dizer que o PDT, o nosso mandato, está com você nesse movimento. Se você for fazer mais algum movimento, a gente está junto. Obrigado, vereadora Fran. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Davi. Senhor presidente, mais uma vez eu cumprimento a todos com uma boa noite e também as pessoas que já foram citadas aqui no protocolo da casa. Eu quero, primeiro assunto, comentar sobre que o governo Jonas Tomazini, né, e Thiago Brunet começam trabalhando e investindo e entregando obras importantes. Como comentou aqui o colega Cilo Monteiro, hoje pela manhã, eu estive, Vossa Excelência também, esteve na entrega dessa importante obra, né? O que vê que o governo está com olhar na agricultura, né? Nesse momento em que a gente precisa de boas estradas, a gente precisa, né, do escoamento da produção do interior, e a gente viu ali, então, os agricultores contentes, né, com mais essa entrega. Creio que outras virão, creio que outros investimentos serão feitos, dada a importância do nosso interior, vereador Roque Cervenini, né, e a gente vê que como é importante se investir nessas obras pontuais, principalmente nessa época, né, em que a gente precisa ter esse escoamento. Quero também falar, senhor presidente, de que, indo ao encontro à pauta dos colegas, amanhã a bancada do Progressista vai apresentar, então, uma moção de apoio à derrocada desse veto, então, né, pedindo apoio aos deputados, e a gente faz esse apelo aqui a todas as bancadas, né, para que possam amanhã também apoiar, primeiro votando e aprovando, e depois entrando em contato com os seus deputados. E aqui é uma iniciativa da bancada progressista, mas dessa casa, acredito que todos nós poderemos aqui subscrever também, e já coloco que, diante dessa temática importante aqui, né, a gente faz aqui alguns comentários, algumas ponderações, mas acredito que, com muita propriedade, o doutor Eleonora, né, poderia também ratificar a importância, né, de a gente vencer este veto lá em Brasília. Então, trago isso aqui como uma pauta importante, acredito, do município, dessa casa, e também a importância de nós avançarmos, vereadora Fernanda, na pauta da saúde mental, né? A gente que trabalha com pessoas, escuta pessoas todos os dias, casais, né? E a gente vê que essa pauta é tão importante, que a saúde mental ela ataca todas as idades. Não se tem hoje mais
senhor presidente, né? Agora são os idosos, são as crianças, são os adolescentes. Não, pega geral, nessa pós-modernidade do século XXI, a gente vê que as pessoas estão ansiosas, estão depressivas, às vezes o medo, né, que causando crise de pânico, e a gente viu agora, não sei se foi ontem ou que dia que aconteceu, aqui perto de nós, no bairro São Francisco, um homem em pânico, né, coloca fogo no seu apartamento ali e acaba que estava com um transtorno, né? E a gente vê a importância então da gente falar desse tema e trazer pessoas, então, que possam falar desse tema. Então amanhã também nós vamos colocar em apreciação desta casa para que possa vir até aqui falar conosco a doutora Eliane, que ela é coordenadora da saúde mental do município de Farroupilha, para falar como é que estão os números, como é que estão os atendimentos, como é que está agora o CAPSI, como é que está toda essa atividade, para que a gente possa ter o conhecimento aí e ter também ferramentas para poder, até se possível, dar sugestões ao Executivo Municipal na aplicação de todo o cuidado com a nossa população. Então, já adianto hoje um pouquinho dos assuntos de amanhã, mas para que os colegas fiquem cientes de que a gente precisa avançar nessas temáticas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Senhor presidente, eu gostaria de trazer atenção a um assunto que me chamou a atenção esses dias, vendo um site de informações da Rede Pampa, é que o Eduardo Leite, nosso governador, ele se colocou, de certa forma, à disposição para concorrer novamente à presidência, ser uma terceira via do nosso país, né? E eu quero dizer, na minha opinião, que é uma coisa meio inaceitável. Alguém que entra no governo do Rio Grande do Sul, aí, de repente, sai, do nada sai, e aí ele volta, e o povo gaúcho bota ele de novo, e se isso acontecer, ele só pode sair por renúncia, suponho eu, né? Ele vai sair de novo. Eu só espero que o povo gaúcho não coloque ele pela terceira vez de novo como governador daqui a um tempo, né? Porque é mais ou menos como um cônjuge que bate no seu cônjuge e aí a pessoa sai. Aí daqui a pouco o cônjuge volta, apanha de novo, aí a pessoa sai, aí volta, aceita de novo. Então, eu não concordo com isso, eu repudio essa situação. Outra coisa que eu gostaria de orientar as pessoas, que me chamou a atenção também, é que quem não pagou IPVA no final do ano, para poder parcelar, tem que pagar até o dia 31. Né? Então, num país perfeito, num mundo perfeito, a gente pagaria IPVA, não precisaria pagar pedágio, né? Mas não é assim. Então, se ficou pesado para pagar o seu IPVA todo, parcele, pagando até o dia 31. Né? Começando das 6 parcelas, ainda tem uns descontos ali, né? Mas é um dinheiro que vai pelo ralo, porque a gente já paga pedágio. Falando em pedágio, estive a semana passada, na outra semana, conversando com os executivos da CSG, com relação a um problema que nós temos aqui na Serra, ali na entrada dos Estofados Itália. Né? Tem aquela divisão no meio da pista, que eles lá chamam de pirulitos, aqueles equipamentos, né? E aquilo provoca um problema muito grande, porque ali tem muito acesso de caminhão. Então, eles não conseguem, quem está vindo de Nova Milano, fazer o retorno aqui nos Viveiros Beto, ali, para poder entrar. Né? Então, estivemos lá, eu, a Sandra, que é presidente do bairro 1º de Maio, e o empresário Samuel Bife, e nós fomos muito bem recebidos por eles, e conversamos sobre algumas alternativas. E ele ficou surpreso de saber a quantidade de empresas que tem ali, que vão se mudar para ali, inclusive a Bigfer, né? E nós vamos fazer agora uma outra reunião que eles solicitaram com os empresários, para que eles possam ter uma ideia do que os empresários precisam, pelo fluxo de veículos que vão ter ali. Nossa sugestão foi que, vindo de Nova Milano, ali onde tem uma entrada à esquerda, logo depois do posto, está vindo, tem uma estrada à esquerda, a Estrada dos Imigrantes, se eu não estou enganado, ali poderia ser uma alternativa.
né, fazer que nem foi feito na entrada de São Miguel, um recuo no meio da pista, que tu espera ali para entrar à esquerda, né, e aí um engenheiro na hora, por isso que é bom a gente estar conversando com todos os executivos, né, ele disse, mas aqui tem um problema, um caminhão bitrem parado no meio da pista, se ele for fazer essa entrada, um carro que venha logo ali adiante, na curva, não vai ver, talvez não tenha tempo de parar, então ali já é um empecilho. Mas ficamos de conversar, então nós vamos levar os outros empresários para que a gente possa ouvir dos empresários qual é a necessidade deles, né? E vamos levar também os executivos, aliás, o pessoal do executivo da prefeitura, para que a gente possa ter uma conversa mais aprimorada. E um dos executivos nos disse que bom que vocês vieram, porque o momento da gente conversar sobre isso é agora. O trajeto todo é complicado, né? Mas estamos falando especificamente sobre esse local. Um outro assunto que eu gostaria de trazer para finalizar é que o PROCON fez uma pesquisa com relação ao material, para agora, material escolar. E essa pesquisa foi bem interessante, porque tem uma variação de preços gigantesca, né? A maior variação encontrada na pesquisa do PROCON foi no pacote de 50 folhas coloridas, onde o valor mais barato é de 6 e o mais alto é de 13. Uma variação de 7,40 ou 123,3%. Como é que foi feita essa pesquisa? É importante ressaltar que no momento da pesquisa foi solicitado apenas o produto mais barato que a loja possuía naquele momento. Sendo assim, pode haver variações devido à marca do produto. Mas o senhor e a senhora que está me ouvindo, é muito importante dar uma diferença muito grande. Nem que tem que pesquisar em vários locais. Compra alguma coisa aqui, outras coisas lá, que no fim das contas acaba saindo menos da metade do que se a pessoa for e comprar tudo no mesmo lugar. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Com a palavra, o vereador Roque Seminini. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero comentar aqui sobre a questão da agricultura. Nós tivemos hoje notícia que um parreiral caiu lá na região da linha Jacinto. Então, a gente sabe que está tendo muitas chuvas em determinados períodos, mas agora, nesse período, é um período que as chuvas não são o fator da queda. Aí, por exemplo, em São Miguel e Caravaggio foi das tempestades, né, que houveram. Mas tem alguns parreirais também que estão caindo por conta do peso. Do peso. Nós estamos tendo uma safra muito boa de uva. Muito boa. Tem alguma variedade, por exemplo, de uva, que os agricultores estão colhendo mais de 60 toneladas por hectare. Isso é muito significante, né? É claro que, basicamente, uva de suco, né? Não vamos aqui achar que vai produzir isso de uma vinífera. Mas a uva de suco tem sido bastante importante na nossa região e ela tem trazido um volume bem importante na questão da quantidade e também da qualidade, por que não, né? Conversei com o nosso secretário de Agricultura e havia uma demanda aí por roçada nas estradas ali da região da linha Jacinto, Maurício, principalmente o Morro do Ferry. E iniciou hoje pela manhã, então, a roçada ali. E é importante porque os nossos agricultores, eles não tiram o produto das suas colheitas de uva, dos seus parreirais, e não transportam para as vinícolas num carro pequeno. Vai num caminhão. E esses caminhões percorrem as estradas do nosso município. E elas precisam estar boas, patroladas, mas também precisam que as suas margens estejam roçadas. E a gente notou que, no governo passado, havia uma deficiência muito grande na manutenção das estradas e também nas roçadas. E esse governo, me parece que ainda não está conseguindo dar um ritmo a contento, porque ainda tem bastante estradas com problemas. Eu sei que ali na região de São Marcos, por exemplo, tem estradas que faz muito tempo que não é patrolado. Depois eu passo, inclusive, para o secretário de Agricultura, no particular dele, para explicar quais são as estradas que mereceriam um patrulhamento urgente. Porque a nossa safra de uva, ela, além de ser uma safra grande esse ano, ela também precisa chegar com qualidade nas cantinas. Porque você pegar uma estrada com buracos, com pedra, com mato tomando conta da estrada,
você também traz prejuízo para o transporte, uma porque demora mais, outra porque estraga o caminhão e a outra porque estraga o próprio produto. A uva nem tanto, mas, por exemplo, os pêssegos, as ameixas, que são produtos mais sensíveis, que não é... A uva, se chegar na cantina com um grão amassado, talvez não é tanto problema, salvo as uvas que são vendidas in natura, né, para consumo direto. Agora, você imagina pêssego e ameixa sofrendo as consequências aí de uma estrada esburacada, você marca a fruta, chega no mercado, visualmente ela está prejudicada. Então, você não tem um produto bonito aos olhos do consumidor para que ele possa consumir. Mas eu acho que sempre vassoura nova varre melhor, né? O Renan está assumindo agora, ao contrário dos secretários que ficaram 12, 13 anos na Secretaria da Agricultura, isso não é por conta do secretário, é que o tempo vai te acomodando um pouco. E eu acho que quem chega sempre com mais vigor. E eu aposto muito nisso. E também quero dizer que já temos uma reunião marcada com o secretário de Obras, o secretário Paim, para sexta-feira, para tratar de um problema sério lá do bairro Ipanema, que é uma vala lá que está a céu aberto e que já no governo, ainda no final do governo Pedroso, havia projeto e que precisaria ter sido licitado, não deu tempo, e o governo que entrou não licitou e a obra não saiu. Deve ter lá as razões pelas quais não foi possível fazer, e a gente espera que agora, com o governo do Jonas, a gente consiga encaminhar também a solução daquele problema lá do bairro Ipanema. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Roque. Com a palavra, a vereadora Eleonora Abrolho. Boa noite a todos, imprensa, todas as pessoas que estão presencialmente e aqueles que nos acompanham de casa, colegas vereadores, colegas vereadoras e o meu presidente Jorge Sense. Bem, se os senhores se lembram, semana passada, falando sobre a transparência na fila de espera, eu disse que eu ia me informar de como realmente estava acontecendo tudo e que eu traria as respostas. Bem, então, olha só, o meu projeto, inicialmente, que era de 2019, mais especificamente, agosto de 2019, ele privilegiava sempre a transparência na fila de espera, né? Sendo que o usuário poderia, através de um número protocolar, ele poderia ter acesso às suas informações, né? Bem, em 2020, surgiu uma lei federal que só foi colocada em prática a partir de 21, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, algumas coisas que a gente privilegiava no projeto se tornaram meio que impossíveis. Por exemplo, não pode ter nem as iniciais. No meu projeto, a pessoa chegava lá na UBS, recebia o número do protocolo, onde contava suas iniciais, né? Para garantir o sigilo. Mas não pode nem ter as iniciais. Tá? Então, é um fator complicante. Outro fator é que o usuário ele pode ter acesso aos dados dele, assim como no meu projeto, né? Só que a lista não pode, a lista é vedada para ele, tá? Ele não pode ter acesso à lista, né? Ele tem, através do GERCOM, ele vai ter, então, um código que nada mais é do que o número de protocolo. Ele vai ter
o seu status naquela especialidade ou naquela cirurgia, ou enfim, né? Ele vai ter o seu status. Por exemplo, eu sou o número 80. Então tá lá, o status dele é 80. E no geral, ele vai ter também o número geral. Por exemplo, eu sou o número 256 do geral. Então, esse acesso ele vai ter. E ele vai poder ter através desse número. Continua valendo aquilo que eu falei. Ele vai poder ter acesso a tudo, menos a lista e também as suas iniciais também não vão estar relacionadas. Bem, de qualquer maneira, ele está num bom andamento. O projeto não é exatamente igual ao que nós fizemos, mas temos que considerar a lei de 2020, que é a LGPD. Tá? Então, acho que está muito bem encaminhado e, com certeza, as coisas vão continuar e vão se ajeitando, né? No translado da carroça se ajeitam as melancias, né? Vamos esperar. Bem, eu tenho mais um assunto para falar e eu vou pedir, então, se os meus colegas me deixam o espaço de líder. Sim. Posso? Passo de líder a vereadora Eleonora Broglie. Bem, nós falamos bastante, temos falado ultimamente muito sobre as obras que estão sendo feitas, as obras que estão sendo, estão tendo o seu primeiro, né, agora me escapou a palavra, o início de obra, né? Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que são as duas festas que são nossas, que nós temos, que é a FENAQUIV e o ENTRAI. Ambas as festas vão sair esse ano. É de suma importância que a gente entenda, aprenda e valorize essas festas. A FENAQUIV vai ocorrer do dia 3 ao dia 20 de julho, claro, considerando sexta, sábado e domingo, e a quinta-feira, que sempre tem a inauguração. O ENTRAI. Por que o ENTRAI esse ano é tão importante? Porque nós estamos festejando 150 anos de imigração italiana. E Farroupilha é o berçário da imigração italiana. Outros municípios podem querer para si o título, mas não vão ganhar. Farroupilha é o berço da imigração italiana. E considerando isso, o ENTRAI é o encontro de tradições italianas. É de suma importância, né? Então, ele vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de maio, 16, 17 e 18 de maio, né? Então, vamos nos preparar, vamos todos a essas festas, vamos valorizar o que o município tem feito por nós e pela nossa comunidade, vamos valorizar e vamos. Mais uma coisa que eu gostaria de falar rapidamente é sobre a questão do diabetes mellitus tipo 1, já
falada aqui pelo Silo e pelas meninas, já falado aqui. O diabetes mellitus tipo 1, ele é uma condição de vulnerabilidade importantíssima. Para quê? Para aquele público infanto-juvenil, né, que é esse público que é acometido. Nós temos crianças tão pequenas quanto 6 meses já com diabetes. Então, sim, ela é uma deficiência. É uma deficiência porque impede que aquele paciente, que aquela família daquele paciente tenha uma vivência normal. Muitos vão dizer, é uma criança normal. Graças a Deus é uma criança normal. Mas os seus hábitos não são mais tão normais. Ela se vai ao aniversário, ela sabe que não pode, teoricamente, sabe que não pode comer tal coisa. Na escola, seus colegas estão comendo doces e tudo mais, e ele está comendo um suco e uma bolachinha salgada ou uma fruta. Então, tudo isso nos leva a dizer, sim, é uma deficiência. E não poderia ter sido vetado pelo presidente. Acredito que haja um retorno, que não sei se ele volta atrás, mas eu acho que o parlamento não vai deixar passar. Pelo menos é o que eu espero. Obrigada. Obrigado, vereadora Eleonora. Com a palavra, o vereador Argide Schmidt. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Boa noite, Roque, polícia, Glória, sempre vereadora, a Panes, Verona, esposa, o Broilo, funcionários da casa, Leandro. Falar um pouco de obras. Já começamos o ano dando início de obras da Rua Mussum. Segunda semana, dando início de obras do posto de saúde, onde ele será o segundo maior posto de saúde do Estado. Só Porto Alegre tem e Farroupilha vai ter. Hoje de manhã estivemos na comunidade de Monte Bérico, onde foi feita a entrega de asfalto, 700 metros, numa área de pavimentação de 4.200 metros quadrados, no valor de 721 mil. Então, eu queria deixar o recado, um abraço pela força, pela comunidade de Monte Bérico, onde que ela é liderada por André Munhol, e todos, quem esteve lá hoje de manhã, viu a comunidade unida que é, e isso são todas as comunidades que estão buscando asfalto nas comunidades deles. Então, hoje fica o aplauso, o abraço à comunidade de Monte Bérico, ao prefeito Jonas, né, a todos os secretários, pela entrega nesse interior do nosso município. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Argídio. Com a palavra, a vereadora Fernanda. Senhor presidente, na verdade, Silo, eu quero me manifestar apoiando a tua fala na tribuna, também dizer aqui que eu não concordo com a atitude do presidente, né, do veto, e que com certeza nós vamos estar movimentando a base, levando para o nosso deputado federal para estar junto na derrubada, né, do veto do PL 2687. Também fico feliz, colega pastor Davi, pela bancada ter abraçado a causa e já ter convidado a coordenadora da saúde mental para vir aqui explanar, né, sobre o tema, e dizer que eu vou ampliar
o convite para convidar o comandante da Brigada Militar e algum médico psiquiatra, porque eu entendo que é importante o comandante vir aqui explanar sobre as abordagens que está acontecendo. Assim, ele vai responder os questionamentos que muitas pessoas têm. E uma fala técnica de uma médica, de quem vivencia, né, diariamente com essas pessoas em surto. Então, eu vou protocolar ainda hoje, né, nessa casa, o convite, e eu acho importante eles virem aqui. Muito obrigada por vocês terem abraçado a causa. Tá? Boa noite a todos. Obrigado, vereadora Fernanda. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro. Eu queria agora parabenizar os dirigentes, jogadoras, comissão técnica, pegar um gancho aí do Darlan também. Ser Brasil feminino. Um feito histórico aconteceu, com a equipe feminina da Ser Brasil, conquistou a vaga inédita para a Copa do Brasil de 2025, sendo que já havia conquistado a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série A3. Então, essa categoria aí, sem muitos recursos, né, passa ano, começa ano, e está sempre na vitrine do futebol farroupilhense, né, isso nos orgulha muito. Então, a competição tem início previsto para o dia 14 de maio. E então as atletas farroupilhenses disputarão aí 2 competições de nível nacional aí para nós, amante do esporte, para a Farroupilha. Isso aí tem muito a ser comemorado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Silonei. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini, com a palavra de espaço de líder. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero comentar esse assunto aqui da fila, da divulgação do nome das pessoas que estão na fila de espera por um tratamento de saúde, por uma cirurgia, por um tratamento fisioterápico, enfim, para o que for necessário. A Lei Geral de Proteção de Dados é a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Depois ela foi se aprimorando e teve, inclusive, desdobramento em 21. Quando eu digo que produzir não é fazer leis, porque leis mais atrapalham do que ajudam, é a prova legítima aqui desse projeto, que se tornou lei, que até agora está sendo chamado de projeto, mas é uma lei, e que em 2019 se tornou lei e de lá para cá não foi cumprida, e a própria autora da lei não fiscalizou, ficou sabendo essa semana aí que, enfim, não está sendo cumprido. A Lei Geral de Proteção de Dados não diz que é proibido fazer isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, 13.709 de 18, no seu artigo 7º, ela diz que o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Mediante, vou pegar aqui o inciso terceiro, pela administração pública para o tratamento e o uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis. Então, pode perfeitamente se fazer isso. Pode perfeitamente se fazer isso. Inclusive, depois o vereador Juliano pode falar com mais propriedade, que ele fez um projeto e se tornou lei e está sendo cumprido e divulgado. Depois ele pode falar sobre isso. Então, não vamos pormenorizar, tem que ser divulgado. Não vai eu agora ter que defender a lei que a própria vereadora de situação criou e agora abandonou. Então, vamos assumir, né? Fez uma lei, o governo é o mesmo, a base é a mesma e precisa ser cumprida. Precisa ser cumprida. Essa lei foi feita por essa casa, então revogue a lei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados é anterior à lei que foi criada na Câmara. A Lei Geral de Proteção de Dados é de agosto de 2018. Depois ela regulamentou algumas questões, mas isso não impede. Tanto assim que não impede, que se você pegar lá um processo, por exemplo, um processo judicial, tem as iniciais do nome das pessoas. Quando são menores, quando são protegidos por lei, mas tem as iniciais. Se você pegar lá as informações de operadoras, elas divulgam lá os números do CPF, só faz uma ressalva, não bota os finais, ou não bota o início, ou usa os números do meio. Então, tem uma série de formas de resolver isso aí. Nós vamos cobrar que essa lista seja
disponibilizada para que todos os usuários possam ter acesso e saber qual é a ordem deles na fila. Ou então, se revogue a lei. Se revogue a lei. Nós não estamos aqui para fazer leis e para depois pedir desculpa porque eu fiz uma lei, mas não sabia que não dava. Então, como eu disse, não adianta só fazer leis. Tem que fazer leis que sejam exequíveis, que elas possam resultar num ganho, e principalmente num ganho para as pessoas que precisam e estão numa fila esperando para ser atendidas. Qual é o problema de colocar lá e a pessoa saber quando é que ela vai ser atendida? Não vejo problema nisso. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, no seu artigo 7º, trata dessa questão e disciplina quando pode ou não ser divulgado e com os critérios, evidentemente. Então, eu não aceito essa desculpa e nós queremos um cumprimento do que foi aprovado aqui nessa casa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque. Com a palavra, o vereador Maurício Belaverde. Vamos voltar a falar da safra da uva, então. Em 2023, foi feita uma pesquisa e foi divulgado as 100 empresas que mais arrecadam ICMS de Farroupilha. Então, a vinícola Perini ficou em 7º lugar, a Golden Sucos, que é lá de São Marcos, ficou em 16º lugar, Basso, Vinícolas Basso, ficou em 22º lugar, São João, na Vila Janse, 37º lugar. Então, para ver como é que o interior está bem divulgado, trabalha bastante, em ICMS nós arrecadamos bastante. Isso falando só de cantina, cooperativa, vai começar a falar, Valandro, de câmeras frias, mudas, viveiros de muda. Então, sim, todo o governo, eu não vou falar desse governo, nem do de trás, mas em si de um bom tempo para trás. A agricultura, do que ela arrecada, ela sim, sempre foi em segundo plano. Para arrecadar, ter uma arrecadação boa, enorme, e colocar alimento no prato das pessoas, ela sim, sempre foi em segundo plano. Bastante plano em cargos que trabalhava nela, que eu acho contra, em serviços de favor, eu acho que o Valandro também conhece, que nós sofremos muitos, que eu falo isso, chacreiro. Chacreiro não tem que receber serviço da agricultura, da Secretaria de Agricultura. A quem produz que tem que receber o serviço, que é o agricultor, esse sim, que mata a fome de muita gente. Esse tem que receber, sim, o serviço da Secretaria de Agricultura, dentro da propriedade, e quando que a sua fruta, a sua uva está carregada, ter um digno transporte. Eu já tive fatos que o caminhão já chegou para carregar tal lugar, eu não venho porque é estrada de chão. E ele está certo. Caminhão pesado é para transportar em asfalto. Então, eu acho que em nenhum mês de serviço, nós aqui falamos muita coisa da agricultura, né? Eu acho que não vai se esquecer porque acabou a safra, né, Valandro? A agricultura tem que ser trabalhada. Que geralmente nós, produtor, recebemos todos os parentes na safra. Então, aqui que não seja a mesma coisa. Que continue o trabalho. Lembrando que tem 4, 5 empresas aqui, cantinas, que estão trabalhando, ganhando, dando bastante dinheiro e ICMS para o município. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balcarta. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores. Bom,
São vários assuntos, daria para quase fazer um popurrí. Mas vamos lá. Primeiro, vereadora Eleonora, o governo passou conversa na senhora. Contou uma historinha para boi dormir e a senhora acreditou. Olha aqui, ó. É a lei da minha autoria. Está aqui, LGPD, diz aqui, ó, qual classificação que está, por exemplo, berçário 1, aí tem as iniciais, tem a classificação, o número do protocolo, data de inscrição, lei 4.725 da legislatura passada de minha autoria. Ou seja, é possível colocar em prática, só tem que querer. Então, o governo passou a conversa na senhora. Infelizmente, e as pessoas têm que saber que posição que ela está para poder resolver. Outra coisa bem importante, né? A gente abriu... Lhe cedo uma parte, sim? Cedo uma parte para a vereadora. Uma parte a vereadora Eleonora. Primeiro, eu nunca disse que não era possível. Eu não falei isso. Segundo, eu disse, fui bem clara aqui, quando eu falei que no momento em que o usuário precisasse, ele receberia um código que nada mais é do que o protocolo que se referia à minha lei e que ele receberia também, junto com esse protocolo, a posição, o status em que ele estava naquela especialidade e no geral. Isso ele receberia. E ele vai receber sempre, porque isso aí é atualizado. No meu projeto, a atualização era mensal. A atualização agora pode ser diária. Tá? Então, eu nunca disse, eu nunca falei, é só escutar o que a gente está dizendo, já vou terminar. Eu nunca disse que não seria feito. Eu disse apenas que teria uma correção quanto às iniciais. Só isso. Talvez a senhora não tenha dito isso, mas disse e ainda ficou sem respostas, né? Mas tudo bem. Então, está aqui. E as coisas não podem ser mensal, a vida é diária. Então, aqui, o projeto, a lei da minha autoria, 4.725, acessa o site, é só colocar a inicial e tá. Outra coisa que foi falado sobre os 150 anos da imigração italiana. Claro, Farroupilha é o berço da imigração, mas quem que abriu as festividades? Bento Gonçalves. Então, fica uma interrogação. O berço da imigração italiana, acho que ficou dormindo. Mas vamos lá. Quero falar aqui também sobre algumas coisas importantes da comunidade, como, por exemplo, eu estive semana passada com o secretário de Obras, no bairro 900, vendo algumas demandas, problemas de velocidade, problemas de lombofaixa, enfim, inúmeros problemas que foram passados e que eram pautas recorrentes da legislatura passada que não foram sanados. E o secretário cordialmente veio em loco e nos garantiu que vai encaminhar para o Departamento de Engenharia após dará um encaminhamento. Também tem uma obra importante que está acontecendo lá no bairro 900, uma galeria que vai mudar o escoamento da água, né? Uma galeria necessária, principalmente depois que em maio estourou, rompeu parte dela e alagou residências e, propriamente dito, ela não suporta mais a realidade e a necessidade e também há de reiterar e salientar que há construções que estão em cima desta galeria atual. Então, esse novo projeto vai adequar e vai tirar a passagem de água debaixo dessas moradias, dará segurança. E, claro, falo não só porque faz parte do bairro que eu resido e eu estive lá acompanhando desde o primeiro momento até todo o andar da carruagem e eu fiz a ponte. Eu estive no escritório do governo federal em Porto Alegre, conversei com o Maneco, aquele mesmo lá do Bom Dia, meu irmão Maneco, e graças à articulação do vereador Juliano, que as coisas aconteceram. E eu, por inúmeras vezes aqui, cobrei reuniões, enfim, foi a partir daí que saiu o movimento e que bom que está acontecendo a obra, porque não é uma obra para o Juliano, é uma obra para os moradores, para o bairro e, claro, uma obra gera transtorno e não vai ser da noite para o dia, porque tem que fazer todo um desnível e um recuo. Então, é importante que está acontecendo e a gente vai reiterar e registrar pautas importantes da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. A palavra continua à disposição dos vereadores. Com a palavra, a vereadora Glaci. Eu quero aqui, então, parabenizar o governo, Jonas, né, por mais uma obra entregue hoje com o asfaltamento
no nosso interior, né? Mas também parabenizar as comunidades, né? Porque a gente sabe que a união faz a força, né? O governo entrega uma obra, mas que sem as comunidades também se envolverem, se enganjarem e quererem, dificilmente se consegue, né? Hoje, os asfaltamentos que tem no interior também tem a participação muito da comunidade, né? Então, eu quero deixar aqui, sim, os meus parabéns a mais uma obra entregue, mas eu quero deixar aqui um abraço especial e parabenizar a nossa agricultura, o nosso interior, que sempre está enganjado para querer ver o melhor para o nosso interior também, através de um asfaltamento, né, no nosso interior, para melhorar, não só para a agricultura, mas para todos que utilizam as estradas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Glaci. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço do presidente por até 5 minutos. Eu quero novamente agradecer a todos que aqui estão nos prestigiando, também quem nos acompanha através da TV Serra, através das redes sociais e também pelas pautas trazidas pelos colegas vereadores. Nada mais a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.